Bom dia, pessoal. Uma satisfação em revê-los, uma satisfação em tê-los aqui conosco. Damos por aberto o talk show com a Daniela Oliveira. Estamos honrados em recebê-la aqui, Dani, carinhosamente, Dani. A Dani é uma das gestoras de um projeto que hoje, desde o dia 25 de março, está na página da Organização das Nações Unidas. E a Dani vai compartilhar conosco esse projeto, que é um projeto que envolve cultura brasileira e também cultura envolvendo empreendedorismo afrodescendente. Então, cumprimento as autoridades presentes, já agradecendo de pronto ao professor Dr. Valdir Seguinel, reitor da Universidade do Vale do Itajaí, também ao diretor da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, professor Alceu, e também o professor Newton César Pilau, que é o nosso coordenador do curso de Direito Balneário. De modo muito carinhoso e especial, cumprimento a nossa palestrante, Daniela Cristina de Oliveira, também de modo muito especial a professora Márcia Sarubi-Lipman e a professora, também de modo muito especial, Flávia Cristina Oliveira Santos. Então, nós estamos aqui com os acadêmicos do estágio de prática jurídica 1. E aqui em Balneário, quando nós pensamos a prática, nós pensamos em mercado de trabalho. E hoje, no âmbito da advocacia, vocês estão tendo a prática jurídica, no estágio de prática jurídica 1, junto ao Escritório Modelo de Advocacia, do qual a professora Flávia é a responsável. Nós pensamos em inserir o acadêmico no mercado para que seja um empreendedor, para que consiga colaborar com a sociedade local, regional, nacional e internacional, de modo a realmente solucionar conflitos. Porque a todo momento nós temos novos problemas, novos conflitos, novas situações, e o advogado ele precisa estar pronto para esse mercado que logo, logo espera todos os acadêmicos. Então, falando um pouquinho sobre a grande travessia, o retorno, o reencontro, o reconhecimento, a reparação. Viagem pelo Atlântico que relembra pessoas escravizadas entre Brasil e Angola. Por que nós temos hoje, dia 27 de março de 2025, a fala da doutora Dani, carinhosamente chamando assim? Porque no dia 25 de março, a ONU destaca o Dia Internacional em memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos. Citando o Antônio Guterres, chefe das Nações Unidas, ele fala para nós o seguinte: o comércio transatlântico de africanos escravizados, que foi um crime contra a humanidade e que ressoa pela história e continua a deixar cicatrizes nas sociedades. Então nós temos que refletir sobre isso, até porque nós somos todos uma grande família. Quem é a nossa palestrante? Daniela Oliveira, ou Daniela Cristina de Oliveira, é empresária, networking, palestrante, treinadora e mentora de empreendedoras. Daniela já ajudou mais de 600 alunas e alunos que alavancaram seus negócios nos últimos 4 anos, especialista em liderança, gestão de pessoas, estratégias de narrativa, integra o time de mentores da Reafro Brasil, Rede Brasil Afroempreendedor, é embaixadora do projeto Grana Preta e faz parte do grupo gestor do projeto A Grande Travessia Brasil-Angola.
reforçando seu compromisso com o fortalecimento do afroempreendedorismo no Brasil e no mundo. E também foi jogadora profissional de vôlei, o que explica muito do perfil que nós vemos hoje também. Então, Dani, por favor, compartilha conosco um pouquinho da tua trajetória, o teu compromisso com a valorização da ancestralidade, o fortalecimento do afroempreendedorismo e a promoção da justiça social. Oi, pessoal. Bom dia! Primeiro, muito feliz de estar aqui com vocês. Quero deixar o meu abraço a todas as autoridades presentes. Quero agradecer o professor Milton Pilau, pelo convite. Agradecer também a Flávia. A Flávia é alguém que sempre me incentiva, me potencializa ao extremo. Ela me vê muito maior do que eu sou. Ela é mais velha, tá? Irmã mais velha faz isso. E quanto a minha Patrícia, Márcia, obrigada. E quanto eu sou do empreendedorismo, pessoal, e nós somos mais informais ainda do que vocês já... O direito tem isso, o direito está mais informal agora, mas o pessoal do empreendedorismo é mais ainda. E quando você me perguntou, pediu para que eu me apresentasse, a gente costuma falar que eu sou formada em História também. Eu não coloquei isso, mas eu sou formada em História. E nós costumamos dizer em histórias que tem alguns momentos que são pontos de virada. Então, a Revolução Industrial foi um ponto de virada. Mas não é isso, não impacta só a sociedade. A gente tem pontos de viradas na nossa vida também. E a minha base, a minha formação sempre foi dentro de pastorais sociais da Igreja Católica, movimentos macroecumênicos e outras questões também. Mas eu acredito que o meu ponto de virada tenha sido quando eu, em parceria com uma empresa que é norte-americana, está em mais de 160 países, eu construo um mercado para essa empresa. Ela falou assim, daqui um ano vai ter uma viagem para a África. E aí eu pensei, caraca, eu quero ir para a África e vou. Ia ser para Johannesburgo. Eu falei, eu vou. Trabalhei para isso, fui, cheguei 5 dias antes que a empresa. Por quê? Porque eu não queria ir como turista. A experiência como turista é diferente. Eu queria ir conhecendo a comunidade. E deu certo, conheci pessoas que nos acolheram lá. Um grupo de 11 mulheres, cada uma era de um país do mundo. Elas em comum tinham inglês, que eu falava more or less. E ficar com elas e conhecer Soweto. E no Museu do Apartheid eu vi a história dos meus ancestrais, mas contada pelos meus ancestrais, bugou minha cabeça. Como assim, Dani? Bugou porque nós, pessoas pretas, temos uma dor que é um pouco diferente. A gente colocar nossa voz nas coisas que a gente quer fazer tem um certo perigo que o racismo estrutural impõe. E quando eu falo, é algo tangível, é risco mesmo. Então, muitas vezes a gente se cala. Só que chegando lá, eu falei assim, caraca, olha o preço que eles pagaram para eu estar aqui hoje no meu conforto. Todos nós que estamos aqui, eu sou ancestral do futuro. Para eu estar aqui, eles correram risco de verdade, risco com a vida. E eu estou com medo de alguém que vai chegar e falar, soneguinha, adivinha o que aconteceu, gente? Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou assumir o potencial que eu sei que tenho. E aí, nas minhas mentorias, agora não é só negócios, não são só negócios, as mentorias são negócio alinhado a propósito. Por quê? Porque quando a gente faz esse movimento, a força muda muito. Então essa foi a minha virada de chave. Isso foi em 2016. E depois desse momento eu falei, eu vou ter uma repercussão muito maior aqui no Brasil, mas também de onde eu venho, que é a África. Então,
É uma negra correndo atrás de realizar seus sonhos. Tem empreendimentos aqui e no continente africano também. Essa sou eu. Tá? É uma frase que normalmente eu falo no final, eu vou falar agora porque ela é meu norte. E o esporte que ensinou isso. Gente, eu sonho com a ousadia de uma criança. Por isso que eu sonhei em ter negócios lá. Mas quando eu acordo no dia seguinte, eu realizo com a postura de uma mulher adulta. Não, essa é a Dani. Essa é a Dani. Dani, o projeto A Grande Travessia, ele faz parte de um programa universitário mais amplo, que é o reconhecer, reparar, religar para seguir memória e história dos nossos, mundo atlântico e terra firme. Pode compartilhar conosco mais sobre o projeto A Grande Travessia e também sobre o programa? Quem que é de direito aqui? Todos? Tá. Então, tudo que vai acontecer, que vai ser um ponto de virada histórico, a gente tem que agradecer ao pessoal do direito. E eu vou contar por quê. É o seguinte, tem um professor, é o Dagoberto José Fonseca, ele é antropólogo, ele é livre docente da Unesp de Araraquara, interior de São Paulo. E como um bom antropólogo, ele falava, tem alguma coisa errada. Eu sei que todo mundo antes, deixa eu falar um negócio, para vocês entenderem, antes de falar do Dagoberto. Vocês são mais novas, mais novos aqui. Mas tem alguém, mesmo as professoras, que teve a oportunidade, ou sabe qual que é a sua origem? Como assim, Dani? Vou dar um exemplo. Faz de conta, eu sou italiana, eu sou descendente de italiana, moro aqui no Brasil, e aí eu falo assim, a minha família, o sobrenome é tal, e veio de Pádua. E se eu quiser saber a minha origem, eu vou lá. Quem? Márcia. Ótimo. Mais alguém, gente? Vocês sabem a origem da família de vocês? Sabem? Fecha os olhos com os olhos abertos, não precisa fechar, tá? Mas fecha os olhos e só imagine se do nada alguém chegar para você e falar assim, é o seguinte, sabe teu tataravô? Legalmente ele não existe mais. Como assim? Não existe. Você olha para trás e você não vê ninguém. Vamos continuar? Você conhece só tua mãe e teu pai. Você é uma árvore sem raiz. Tudo bem? Tá, Dani, mas e toda a história da minha família? Porque eu sou o que os meus ancestrais deixaram de herança. Não, os teus ancestrais não existem e mais. Eles são escravos, não escravizados, não são pessoas que foram escravizadas. Eles só servem para carregar coisas. Eles só servem para fazer trabalho duro. A minha pergunta é, isso impacta o emocional de qualquer um, sim ou não? Vocês conseguem entender o baque que a gente traz como herança aqui, uma afrodescendente? Eu não sei se dá para vocês sentirem. A gente olha para trás e não tem nada. Não tem nada. Ou não tinha. Quando eu comecei a estudar, eu lembro que todo mundo falava, e eu falava, ué, mas e eu não tenho história? O meu povo era tudo ruim, só servia para trabalho pesado. Tem noção de ter uma árvore genealógica? No trabalho de escola, né, Dani? Sabe? A gente só vai ver alguns avós. Não tem. Dani, mas isso é um problema de vocês. Gente, 56% da população brasileira, isso impacta o país. Você não ter identidade, não saber de onde você veio, é uma árvore sem raiz. Faz sentido? Isso impacta a nação. Ponto. E aí, olha como que vocês são lindos, tá? Essa é a parte que mais demora. Depois das outras eu sou mais pontual. Tá? Porque essa é importante, senão... Olha como o peso que vocês tiveram em tudo que eu vou contar para vocês. Tá? O direito. O professor Dagoberto falava, gente, eu sou antropólogo. Eu sei que o que é dito é que Rui Barbosa mandou queimar 1889 ou 1890
ele mandou queimar todos os documentos relativos ao período da escravização, por isso que a gente não tinha acesso a nada. Só que, como um bom antropólogo, o que ele dizia? Não faz sentido. Se a mulher hoje não é respeitada, a princesa Isabel era tida como dondoca. E em 2015 ele foi convidado pela OAB, e aí quem entra a OAB, para ser conselheiro da Comissão para a Verdade sobre a Escravização, pela OAB Nacional. E eu vou falar do meu jeito, tá? Não do jeito que ele falou. Mas ele foi mais ou menos assim: eu topo, mas é o seguinte, vocês precisam comprar uma briga comigo. Professor, qual que é a briga? Eu quero ter acesso à documentação que estão nos cartórios, porque eu acredito que não foi queimado. Professor Rui Barbosa mandou queimar, o senhor é muito teimoso. Gente, foi a briga da vida dele. Ele já era para ele ter aposentado, agora ele mudou, né? E aí ele perguntou para os advogados: tá, se você tivesse uma pessoa escravizada como propriedade sua e a princesa Isabel assinasse, aí ele ria e falava assim: você queimaria o documento? A prova que eu sou dono? Se ela assinou a lápis, como que eu vou provar que aquela pessoa é uma propriedade minha? Gente, quem queimaria aqui? A OAB comprou a briga, fez todo o processo, né, legal, junto com a Unesp, Uniara, a Câmara de Vereadores conseguiu ter acesso à documentação de um cartório do Brasil. Chegou lá, eu não trouxe, mas dá para ter acesso ao livro PDF. Tinham muitos documentos de compra e venda de pessoas escravizadas. Não queimou. E aí o pessoal da AB chegou: professor, está satisfeito? Ele: lógico que não. Como assim? Isso é utilidade pública. Eu não sei se é esse o termo. Isso é utilidade pública. O mundo tem que saber, professor, isso é privado. A gente conseguiu que o senhor tivesse acesso à documentação. Ele: Fábio, se vira. E aí entrou o desembargador, entrou todo mundo. Gente, sabe que isso é um processo de 10 anos. Não estou falando de ontem. O livro está impresso, dá para compartilhar com vocês ele no PDF. Tem mais de 500 páginas. Tem digitalizado os diversos documentos privados, e foi de um cartório só. Por conta disso, surgiram 4 projetos. O primeiro é a digitalização. Primeiro, a restauração e digitalização de todos os documentos sobre o período da escravização. A gente está falando nível de mundo, que estão em Angola, no Arquivo Nacional de Angola. Lá, por conta da região, que é 65% de toda a documentação que está no mundo saiu de lá. E o que vai acontecer com essa documentação? Vai ser publicizada, vai trazer aqui para o Brasil, colocar no aplicativo, numa plataforma. Segundo projeto: a pesquisa, seleção, digitalização de todos os documentos que estão nos diversos cartórios de cada município do Brasil, nas cúrias das igrejas católicas, no Arquivo Nacional, vão ser digitalizados e vai confrontar com o de Angola. Eu vou saber de onde eu vim. Eu descobri que eu tenho raiz. Aí me emociona. E aí eu pergunto, vocês, eu falo vocês porque quando eu falo AB, eu falo vocês. Tá? Eu não sei de quanto tempo era essa luta dele. Olha o poder. O poder que vocês têm na mão, com que vocês estão fazendo, vocês enquanto advogados. Gente, a longo prazo, muda a visão de mundo de 56% da população brasileira. Eu não sei se vocês já foram para outros países. Você chega, por exemplo, eu fui para Roma. Eu cheguei lá e falei assim: caraca, o pessoal é inteiro, eles se sentem. Por quê? Olha as construções, eles sabem de onde eles vieram. A gente aqui não. Ok.
E deixa eu ver se tem mais algum ponto. Eu falei que quando eu falo essa abertura, não tem como não se emocionar. Terceiro, se imagina que saíram 5 vezes mais pessoas pretas de lá do que chegou aqui. Aí eu pergunto para vocês, tá bom, se saíram 25 milhões e aqui chegaram 5 milhões, onde estão os 20 milhões? Aonde? Morreram. Morreram nas viagens. Morreram nas viagens. Ou foram jogados vivos. Ok. Aí a gente sai da academia, porque os 2 primeiros estão dentro da academia. Vão surgir muitos mestrados e doutorados na área do turismo. Turismo de reparação investigativo e tem mais um outro termo. Tá? Eu converso com as profs de turismo da Unesp. A Juliana, sim, faço, com certeza, elas vão adorar. E não são papéis, são pessoas. E aí tem o terceiro projeto desse programa. A gente tem algo que é um direito universal, que é o direito ao sepultamento digno. Vocês sabiam disso? Isso tem a ver com reparação histórica. Então, o terceiro projeto é no dia 1º, eu já estou falando, né? Do dia. A gente vai sair daqui no Brasil, depois eu conto para vocês com mais detalhes. E vamos fazer o caminho de volta. Para quê? Para fazer reparação histórica com 20 milhões de pessoas que estão lá. Já eu conto mais detalhes. Ô Dani, você pode falar por que a escolha do navio para a travessia entre Brasil e Angola? Qual será o período da viagem? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre quais ações estão sendo pensadas no navio. A gente sabe que tem um link entre a questão do empreendedorismo e a questão da reparação. E aí, se você puder falar um pouquinho sobre isso, seria bacana. Eu perguntei para o professor Dagoberto, eu falei assim, professor, por que navio? A gente não pode... isso que eu estou falando, ele marca oficialmente o início desse programa, que é um programa a longo prazo. Por exemplo, as digitalizações que nós comentamos aqui são de 10 a 15 anos. A OAB vai ter muito trabalho, porque ela vai ter que entrar em cada município. Tem noção? A gente vai ter que conversar com a OAB aqui de Balneário Camboriú, com todas as OABs. Tá? Professor, por que navio? Oxe, Dani, a gente está falando de reparação histórica. A gente veio de avião para realmente marcar, a gente vai voltar de navio. Só que nós viemos acorrentados, sem roupa, sem comida, em condições que... quem quer entender um pouco, eu sugiro assistir o filme Amistade, que eu não tenho estômago para assistir. Amistade. E a gente vai voltar com luxo, com dignidade, como qualquer pessoa merece. O navio vai sair daqui do Brasil, dia 1º de dezembro. 2.000 pessoas. Dani, só pretos e pretas. Pretos, pretas e antirracistas. Depois, no final, se fosse vocês, eu falava, Dani, eu quero ir. É caro, é reparação. Está sendo trabalhado para não ter custo. É um evento do governo. O governo, o MIR, que é o Ministério da Igualdade Racial, assumiu. Esse evento vai representar Angola, representar o Brasil nos 50 anos de independência de Angola. É um evento oficial. E quem desejar ir, se vocês perguntarem no final, a gente conta como é. Mas é assim. A gente sai do Porto de Santos no dia 1º. No dia 2, a gente sai do Porto do Rio. E eu acredito que no dia 3, Salvador.
Por que, Dani? Tudo simbólico. Foi de onde eles chegaram. E aí, são 4, 5 dias cruzando o Atlântico. Nós chegamos em Angola, são 7 dias em Angola. Angola está preparada para nos receber com uma programação incrível. E depois o retorno. Qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta é sobre as atividades. O que é que está sendo pensado vinculado ao empreendedorismo durante a travessia? Gente, eu vou ler algumas coisas. As pessoas que estão lá vão ter uma experiência que a gente chama de afro-referenciada. É uma programação extensa antes de chegar ao navio, durante o processo dentro do navio, que eu quero abrir material para vocês. E na volta, uma experiência... não é esse que eu quero. Espera um pouquinho, porque são muitas ações e eu quero ser aqui. E aí eu já vou responder algo que eu falei que eu ia falar agora, mas a gente já fala. Não vou falar todos, tá? Aqui. Olha só. Curso sobre turismo afro-referenciado no Brasil e Angola. Tocado pelas professoras do turismo. Rotas, investimentos, infraestruturas, parcerias entre angolanos e brasileiros. E por que isso? Presta atenção, vou até colocar óculos para falar com vocês. O Brasil é costa a costa com a África? É? Ok. Como que há 170 anos não sai um navio daqui para lá e nem de lá para cá? Vocês já pararam para pensar? Por que 170 anos? 1850, quando cessou oficialmente o tráfico. Vocês têm noção do impacto econômico? E a África, como destino turístico, é incrível. E também eles para cá. E quando a gente fala costa a costa, a gente não está falando só de brasileiros, a gente está falando de toda a América Latina. Descer para cá, esses 3 portos, Santo, Rio, Salvador, serem portos que vão fazer a comunicação. E aí a gente já vê o impacto econômico, porque o turismo é tão importante. Tá? Mas antes de entrar no navio, para os profissionais da área do turismo, vai ter um curso para eles se potencializarem. Por quê? Para entender o potencial de investimento. A gente não é um passeio que a gente vai fazer. Nós vamos fazer reparação, mas nós vamos fazer negócios também. Um outro. Empreendedores e empresários negros e antirracistas. Vai ter um curso de 60 horas para quem deseja entender como que é o mercado, como que é o cenário, se vale a pena, independente da área que eu estou, investir em Angola. E aí dentro do navio vão ter rodadas de negócio. Essa é a parte que eu sou responsável. Eu amo fazer isso. Então o pessoal tem formação antes, tudo online. Durante o navio tem as rodadas de negócio. Chegando em Angola, isso se concretiza. Tá? Tudo foi construído para ter muito impacto. Oficinas culturais e terapêuticas, rodadas de negócio, eu já falei, shows, teatros, músicas de conteúdo afro-referenciados, exame de mapeamento genético, exames de mapeamento genético. São vários grupos. Eu acho que nós estamos, o grupo de trabalho são 100 profissionais, tem 10 secretarias. Eu, por exemplo, estou na Secretaria Executiva de Assuntos Diplomáticos e Econômicos. Mas tem a da Saúde. Mas tem o do Direito, que a Flávia acabou de entrar, claro. Que a Flávia faz parte também, vai ter muito trabalho. Turismo de investigação, memória e reparação. Os pesquisadores, os intelectuais. O passado a ser descoberto, a cultura a ser construída. Vai ter um seminário com os profissionais da tua área. E por aí vai.
e por aí vai. Saúde da população negra, médicos, psiquiatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, sacerdotes. Eu estou falando alguns e eu vou parar, mas deu para sentir? Se você falar, Dani, tal área, tem. Foi muito bem pensado. E em cada área, por exemplo, para a área da saúde da população negra, tem 50 vagas. Para a área dos docentes, são 400 vagas. Vou pegar os dos docentes. E dos docentes, são assim, ó, distribuído proporcionalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Eu acho que são 24 para docentes. Mas tem as outras áreas também. São muitas áreas. O que mais que é interessante? Dani, como que vai ser a seleção? Editais de participação. Quem vai fazer os editais são a Unesp. Tranquilo? Alguma pergunta eu respondi? Foi, né? Excelente. Queremos também para poder participar. Dani, tu comentaste conosco, né, sobre o fomento dessa travessia que trabalha a memória histórica, mas também fomenta muitas iniciativas empreendedoras e inovação social. Mas referente à comunidade afrodescendente, a travessia ela propõe o retorno, o reencontro, o reconhecimento, a reparação. Qual o reflexo para a comunidade afrodescendente do reconhecimento e reparação? Olha só, eu separei uma parte aqui, quando eu vi que a Márcia estaria, até para falar do impacto econômico, que é grandioso, por conta das possibilidades. Mas eu vou falar agora, nesse momento, um outro ponto, que é o quê? Sabe o que veio à mente? Você vai falar rápido assim, Daniel? Quando eu fui para Joanesburgo, lá não é como outros países onde só tem miserabilidade. Gente, Joanesburgo é incrível. Ela é incrível. Tanto que eles chamam de Europa. E o que bugou minha cabeça? Que eu vi pretos e pretas miseráveis, eu vi. Eu vi pobres, vi. Só que eu vi classe média alta, eu vi ricos, ricas, eu vi milionários, multimilionários. Eu tive contato com pretos bilionários. Tá, Dani, e daí? E daí que é o seguinte, se tem algo que você nunca viu, você não consegue se imaginar. Faz sentido? Eu estou tentando pensar um exemplo para explicar isso para vocês. Nós não temos referência. Por quê? Porque a gente estava sem raiz. Então, o impacto na saúde emocional é incrível. Durante a pandemia, aumentou em 10% o número de suicídios de adolescentes. 10% é um número muito alto. Tá? Adolescentes e jovens. Só que esse aumento não foram nos jovens brancos, sabia? Como assim, Dani? Foi somente nos pretos. Questão de identidade. Então, para ter um país mais maduro e maior, eu quero responder essa valorizando isso. Tá? É um ponto de virada. E aí, Patrícia, pensa, pós-abolição, o que pode ter de mais importante para nós, Brasil, pretos e não pretos, do que esse presente, essa oportunidade que a gente está tendo de fazer o resgate, de fazer essa reparação. Eu estou aqui ouvindo e refletindo várias questões aqui, assim, né? Primeiro, né, essa iniciativa ela é sensacional, né? É algo assim extremamente importante como reparação, como garantia da dignidade da pessoa humana. Acho fantástico essa percepção que tu traz
para nós da área, eu sou do direito e do turismo, um mix assim, para nós do direito, a percepção de a atuação como promotores de justiça, ou da justiça, que fique mais adequado. Às vezes a gente consegue perceber o impacto que a gente pode gerar a partir do nosso lugar. Então essa para mim foi uma questão que tocou muito. E eu vou trazer um ponto aqui para a gente refletir em conjunto, né? Eu sou uma mulher de pele branca, mas eu sou afrodescendente. E a gente buscou, né, tanto as nossas origens, eu busquei, eu tenho muito isso de buscar, né, de buscar as raízes, né, até pela visão sistêmica. A gente buscou, então, tanto o lado, vamos dizer assim, europeu, como a gente conseguiu, acho que é muito raro, tá? A gente conseguiu chegar em Cuiabá, que é de onde os meus ancestrais que foram escravizados vieram, até o quilombo em que eles viveram, né? E o meu bisavô, que é uma questão bem interessante, e eu tenho pesquisado e buscado em algumas questões históricas, o nome dele era Manuel. Ele foi um homem preto que aparentemente conseguiu comprar sua liberdade, porque em Cuiabá, alguns homens pretos escravizados cuidavam dos negócios dos seus senhores, e aqueles que conseguiam ter um destaque maior conseguiam comprar sua liberdade. E o seu Manuel, que eu tenho muita honra de ter como meu bisavô, foi um desses homens que conseguiu comprar sua liberdade, aparentemente, porque a gente sabe que é muito difícil essa questão dos registros, e tinha uma venda. E aí, na geração subsequente, ele tem um filho, homem, 2 filhos, na verdade, 3, perdão. Um deles era o meu avô, mas um deles, ele conseguiu vender uma propriedade e enviar para o Rio de Janeiro. Então, eu acredito que um dos primeiros homens pretos, juízes, oriundos de Cuiabá, é o meu tio-avô, que a gente tem foto, tem tudo. Então, eu tenho muito orgulho também dessa jornada, né? O sobrenome do lado da mãe é Moraes, né? Então, é muito bom poder olhar para trás, é muito bom pesquisar, mas é muito difícil pesquisar. Eu encontrei uma tese de doutorado que fazia um retrospecto histórico para poder encontrar quem eram os pretos em Cuiabá no período, né, em que os meus ancestrais foram escravizados. E por que o Tibúrcio, apelido Tchebê, conseguiu ser magistrado. E aí tinha uma dor muito grande, porque o meu avô, eles não tiveram como mandar para estudar. E aí o meu avô não teve a mesma oportunidade. Mas a minha mãe foi está viva, mas foi uma das primeiras mulheres pretas a lecionar aqui na Univale. Na época em que, até hoje, né, Flávia, ainda é uma raridade. E a minha mãe sofreu perseguição. Minha mãe é preta. Desbotada agora, porque não pega mais sol, não é preta. Minha mãe sofreu perseguição quando fazia mestrado na Federal, porque era preta. E os professores eram europeus. E o que uma preta estava fazendo mestrado em linguística na Federal? Percebe? Então eu trago esse olhar também para aqueles que branquearam, vamos dizer assim, mas que tem, né? E a gente, vou dizer, para trazer uma questão aqui, a gente fica muito perdido, porque a dor a gente sente, porque está no nosso sangue, mas a gente se sente deslocado, porque a gente não sofreu na carne o que quem tem a pele preta em 2025 sofreu, mas a gente carrega a dor dos nossos ancestrais. E eu queria entender um pouco melhor como as pessoas de pele preta, hoje em dia, percebem a gente, né, que somos afrodescendentes,
somos descendentes de escravizados, mas misturados com europeus. Como que vocês enxergam a gente? Porque a gente não sabe muito bem o que a gente é também. Me veio... Não, e olha só, você está loira. Exatamente. Mas olha só, se você pega alguém que é pardo, a pessoa se sente mais perdida ainda. E quando eu falo mais perdida, é perdida de ir para terapia mesmo. Assim, todos nós temos que ir para terapia independente. E isso é muito profundo, porque quem sou eu? O que eu acho, por exemplo, gente, meu primeiro casamento foi com uma pessoa branca, leite. E eu tô com um missal agora, meu negrão. Dani, como que, eu vou falar como é pra mim, tá? Como é pra mim. Como que é pra você uma pessoa preta e não preta, ou uma afrodescendente, mas que é pele toda branca? Gente, pra nós não é a questão da pele, por isso que eu falei do casamento. Sabe onde pega para nós? Aí, a questão da hierarquização de direitos. Faz sentido? De pessoas. Tem uma pessoa da Unesp de Araraquara, ela é preta retinta, como eu. Não, ela é mais do que eu e a Flávia. Nossa, eu ia falar um negócio que está gravando, não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, viu? Sabe o que eu ia falar? Ó, tampa o ouvido. Lembra que a gente brincava? Negro tum, 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 tum. Sabe, né? Acho que a criançada mais nova sabe que é preto retinto, né? Preto com a pele mais escura. Mais escura. E ela é docente, orientando os alunos, odonto. A pessoa que foi lá falou assim pro aluno: por que você está indo nela para perguntar do meu dente? Porque ela que me orienta. Não, eu quero que traga outro. Vocês ouviram? Eu quero que traga outro. Por quê? Porque ela é preta. Dani, isso não acontece. Tem um instituto que eu presto suporte também. Lá tem pretos e não pretos. E aí uma pessoa falou: eu sei que vocês trabalham com empreendedores, eu quero a indicação de uma pessoa que dá assessoria para eventos e casamentos. Tá, eu vou te indicar melhor. Indicou. No dia seguinte a pessoa entrou em contato. Sabrina, a Instituto Connection. Sabrina, você pode me indicar outra pessoa? Por quê? Você não gostou do atendimento dela? Gente, o Insta dela é incrível. Ela só faz casamentos classe AAA, tá bom? A pessoa pegou e falou assim: ela é preta. E como que é o problema? Como que eu vou ter uma pessoa preta organizando o meu casamento? E meus convidados? Faz quanto tempo isso? Mês passado, tá bom? E tem um monte de histórias. Então, eu não olho a cor. Mas, porque para mim é tranquilo. Eu tenho sobrinhos, filho da Rê Michelin. O que pega para nós é essa questão de hierarquização. E é ela que faz a gente se manter, se nós não encontrarmos outros caminhos, na base da pirâmide social. Quais são outros caminhos? Só para vocês entenderem do que eu estou falando. E isso está acontecendo muito. Eu trabalho com todos, pretos e não pretos. Eu vou falar isso porque isso é polêmico, tá? Eu trabalho com todos, pretos e não pretos. Eu tenho alunas e alunos brancos, japoneses, todos. Porque para mim isso é tranquilo. Mas quando eu preciso de um serviço, quem que eu procuro primeiro? O de um preto. Eu cresci, eu tenho impacto local, nacional e agora internacional. Por quê? Porque eu estou com afroconexões, sabe, ambiência? Eu estou em ambiente de empresários e empresárias pretos. Se eu não estivesse nesse ambiente, sabe o que eu seria? E lá, sabe como que eles me chamam? Um ponto fora da curva. Que chique! Não foi? A Dani é um ponto fora da curva. Gente,
eu no mercado aberto, onde eu vou concorrer com uma mentora branca, eles nem me olham. Eu ia estar lá sem nada. Olha o impacto no meu negócio. Então, eu acho que, não sei se eu respondi, mas o problema é essa hierarquização. Esse sim, esse não, porque é preto. Como que a cor pode dizer o que eu sou ou não, que profissional que eu sou ou não? Deixa eu tentar complementar um pouquinho respondendo a Márcia. A gente tem uma questão que acho que boa parte de vocês já ouviram falar, que é a questão do colorismo, né? Então a gente sabe que quanto mais clara a pele, mais fácil é de você acessar direitos, garantias, bens, emprego, e quanto mais escura a sua pele, mais difícil é. E aí, quando a gente olha para os nossos primos, nossos irmãos, a gente sabe que de fato quanto mais escura for o tom da pele, mais eu particularmente fico preocupada, porque eu sei das dificuldades que as pessoas terão. E quando a gente fala em cotas, vamos pensar das cotas na universidade ou no serviço público, por exemplo, a gente tem exatamente a questão da pessoa parda, por exemplo, do afrodescendente, que possui essa condição de também ser afrodescendente. E também, e aí vem a discussão de que se tem o direito a uma cota no serviço público, e aí a gente tem cota, enfim, para tudo, cota no Poder Judiciário, enfim. E eu penso que a gente tem duas questões. Quando a gente fala de cota, a questão é de fato de fenótipo. Então a gente sabe que quando uma pessoa vai procurar emprego, a pessoa que vai selecionar, o Recursos Humanos sabe quem é que ele vai tratar de forma diferente também, pelo viés do colorismo. E de todo modo, quando a gente fala, respondendo um pouquinho aqui a questão da professora Márcia, como é que a gente vê as pessoas? Eu acho que, na verdade, o divisor de águas ali é a questão da pessoa ser antirracista, sabe? Acho que é bem isso. E, no fundo, o que queremos é que todas as pessoas sejam tratadas iguais, e pode parecer, enfim, bobo falar isso, mas, na verdade, se a gente tem uma pessoa que tem a mesma competência técnica, então não olhe para a cor da pele, olhe para a questão da competência técnica. Então, acho que é isso, né? No sentido de que se a pessoa é antirracista, ou se a pessoa te trata do mesmo modo que trata os demais colegas, está tudo certo. E aí, o que é que eu percebo, gente? Todos nós temos muito preconceitos. E aí, isso eu tenho dito para a Dani, no sentido de que muitas vezes você ter uma pessoa preta do teu lado, ou ter uma pessoa com uma deficiência, ou uma questão de saúde aparente, no primeiro momento as pessoas se retraem. A partir do momento que elas passam a ter contato contigo, trabalhar contigo, estar contigo no dia a dia, esse carocinho ele vai se desfazendo, passa a ser normal, passa a ser natural. E aí as outras pessoas percebem que você é uma pessoa normal, no sentido de que as relações elas passam a fluir. Então, talvez o grande problema de trava em relação, por exemplo, ao acesso no mercado de trabalho, se você vai contratar uma pessoa branca ou se você vai contratar uma pessoa preta, talvez a grande trava esteja no fato de que o preconceito em relação a outra pessoa vem na frente e a gente não abre para a questão da diversidade, a gente não abre para a pessoa com deficiência, a gente não abre para a pessoa que é diferente da gente. Então, como a gente vê, como a gente olha para outra pessoa, ainda respondendo a Márcia, a gente tem uma questão que é sempre a de estar em espaços que só tem pessoas brancas. Então, para a gente estar com as pessoas brancas também é natural, sabe? Enfim, mas tudo muito vai depender da pessoa de fato ser uma pessoa antirracista. E a gente
a todo tempo também se depara com situações em que a pessoa, o outro, né, o que está dialogando com a gente, tem postura racista. E a gente precisa literalmente lembrar para o outro que ele está tendo uma conduta racista porque o outro não percebe, porque isso está consolidado, isso está impregnado na sociedade como um todo. Então precisa ser uma conversa franca, aberta. A gente sempre precisa pensar de que modo que eu vou conseguir dar o toque no outro, para também não ir com os dois pés. Enfim, mas acho que para a gente é normal estar com brancos, porque normalmente a gente vai estar com pessoas brancas, a gente cresce. Eu, a minha vida toda, enfim, sempre fui, ainda que fosse escola pública, era a única criança preta na escola. Isso foi todo o caminho. Os meus 5 anos de graduação, talvez eu tenha status com outros 2 colegas pretos. Então, passa a ser natural, né? Poxa, agradeço o aprendizado, né, que compartilhado pela Dani, pela Flávia, pela Márcia. E antes de passar a palavra para os acadêmicos, caso queiram se manifestar, fazer alguma pergunta, são muito bem-vindos a uma conversa, como a gente no início trabalhou. Eu queria ouvir um pouquinho mais da Dani e da Flávia. Eu vi uma fala, uma live da Dani, onde ela cita um provérbio que eu vou, com todo respeito, incorporar para o meu dia a dia. Então, ela disse que nós temos que ser chama, porque uma chama que acende a outra, ela não perde nada, pelo contrário, ela ajuda a iluminar o ambiente. Eu achei muito profunda essa reflexão e mexeu comigo. E essa questão do pertencimento nos movimentos afrodescendentes, a gente vê uma expressão que eu até então não tinha parado para pensar, que é o aquilombamento. Então, antes de passar a palavra para os colegas, para os acadêmicos, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre o aquilombamento. Vocês não viram o termo ambiência? Não? Não é tão comum, né? Pessoal, hoje o mundo está assim. Quando a gente... Eu estudo muito marketing. Até no marketing, as pessoas estão em bolhas por conta do momento que a gente está agora. Então, se eu quero vender minha ideia, meu serviço, eu tenho que ter uma causa. Faz sentido? Quem vocês seguem, quem vocês engajam, é porque a pessoa tem uma causa. É trabalhar o pertencimento. Ok. Peraí, perdi. Aquilombamento, exatamente. Que eu fui para outro canto. O que é aquilombar? Tem a ver com isso. O que é ambiência antes? Vou falar do meu modo focado no empreendedorismo. Ambiência, a gente também pode entender como você estar junto com pessoas que estão indo na direção que você deseja ir. Não, Dani, eu vou sozinha. Networking hoje é o bem mais precioso que você pode ter. Ele vai acelerar teus passos. Se você tem... Aqui, eu posso estar errada no que eu vou falar, tá? Mas não tem importância. Porque eu pego muito universitários. Aqui vocês aprendem. O meu trabalho é ajudar o profissional a fazer dinheiro. É isso que eu faço. Tá? Esse é o meu papel. Eu pego, independente da área, advogada, psicólogo, o que seja, contadora, e o meu trabalho é ensiná-la a fazer dinheiro. Se você não estiver num ambiente, primeiro, por conta do impacto aqui em você. Segundo, por conta das portas que vão se abrir. Eu só estou construindo as coisas que eu estou construindo por conta dessa ambiência. Eu fiquei 7 dias, quase 10 dias em Tiradentes. Era para fazer uma palestra de 1 hora. Ela falou que é maravilhoso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu fiquei num baita num lugar incrível. Eu coloquei como condição levar minha filha e meu esposo. Teve uma vez que eu falei, quanto deu o jantar? 500, 600 reais. Porque lá é alto custo, lá é caro.
é padrão internacional. Sabe por que isso? Ambiência. Fala da viagem do ano passado. Gente, o ano passado eu fui para o Rio, ambiência. Eu fui para o Rio de Janeiro por conta de um outro trabalho que eu tenho, e aí eu falei para algumas alunas, gente, vou estar no Rio, para 2 alunas, 3. Falei assim, vou estar no Rio, vamos tomar um café? Dani, vem aqui no MUCAB. O MUCAB é o Museu da História Afro. É referência lá. Quando eu cheguei, achei que eram 3 pessoas, tinham 30. E tinha um cara que saiu, ele soube que eu estaria lá, ele pegou um jatinho, vocês estão ouvindo? Saiu de São Paulo, foi para o Rio. Quando eu vi, até você está aqui, o que você está fazendo aqui? Dani, eu vim te ver. Sabe quando você fala, o que esse povo está fazendo aqui? E aí eles falaram assim, e o pessoal gosta de mim por conta disso. Falou assim, Dani, você não sabe o impacto que você trouxe para o meu negócio. Lembra que eu falei para você que eu faço as pessoas fazerem dinheiro? E por conta da dinâmica que estava lá, ele não pôde falar para mim, aí ele falou para o meu esposo, falou assim, ó, eu vou convidar a Dani para ser palestrante num MVP, como se fosse um projeto piloto que a gente vai fazer. MVP significa mínimo produto viável. Eu vou chamar a Dani para ser palestrante. Ele não falou para mim, falou para o meu esposo, voltou para São Paulo e ele me chamou para fazer palestra numa experiência de um cruzeiro afro-referenciado na costa do Brasil. Eu fui paga para fazer a palestra, eu coloquei como necessidade, mas eu preciso que meu esposo e minha filha venham. Eu acho que foram 8 dias num cruzeiro. E lá que fez com que ter contato com as pessoas que estavam lá, fez com que o meu negócio saísse do âmbito nacional e fosse para o internacional. Isso que é a ambiência, nós pretas e pretos falamos de aquilombamento. Os quilombos não eram lugares onde as pessoas iam e lá tem prosperidade, um fortaleceu o outro. Dani é só de preto? Não, o quilombo não tinha só pretos. Todos os antirracistas, na verdade, não é que vocês aqui são bem-vindos. A gente precisa de vocês juntos. E aí eu já vou falar uma coisa, para não esquecer. Não deixa das famílias que cresceram com o tráfico. Tá? Não deixa esquecer. O aquilombar é isso. O aquilombar é a gente estar junto, um fortalecendo o negócio do outro. Se eu tivesse continuado na minha casa, quietinha, no meu mundinho, com as minhas alunas, gente, eu ia estar da forma que eu estava. Então, isso, não importa se é aquilombamento, se são afroconexões ou se é ambiência. Isso vocês precisam começar a construir desde sempre. A questão das famílias que estão... Só vou convidar o professor Newton César Rival para tomar assento aqui conosco e já passo a palavra para a prof. Flávia. Eu vou pedir para a Dani falar um pouquinho, ainda que tenha falado agora, sobre a questão de famílias europeias incomodadas, mesmo pessoas aqui no Brasil incomodadas com a própria questão da reparação, no sentido de que as suas famílias foram beneficiadas com milhares de pessoas escravizadas que trabalharam por décadas em suas plantações. Também quero falar, não sei se a gente pode falar em alguns nomes, mas por conta dessa questão que é o networking, que a gente discute aqui, inclusive no estágio 1, encontro o empreendedorismo, se a gente passa a palavra. Eu sei que hoje ou ontem, o pessoal ali, a equipe administrativa do projeto Grande Travessia, teria uma conversa com um grande clube no estado de São Paulo, na verdade, enfim, por conta de um desses contatos da Dani, de pessoas que inclusive não é uma pessoa preta, é uma pessoa branca, mas essa questão do networking, ela é tão grande, é tão absurda,
que você acaba tendo nos espaços menos possíveis, você acaba se conectando a pessoas que vão te levar ao grande banco, né, nacional, internacional, ao grande clube. Então isso para dizer de fato de que como essa originalidade, enfim, esse despojamento e esse juntar-se com pessoas que estão caminhando no mesmo sentido vão. E aí então Dani fala um pouquinho dessa questão das famílias, mas antes disso só a prof. Márcia também falou de uma questão que tem a ver com círculos restaurativos, que também é algo que quem ainda vai passar com a professora Márcia, também ao fazer a discussão sobre cultura da paz e formas adequadas para a resolução de conflitos, também vai ter a oportunidade de perceber. Nós que eu digo, os professores aqui também estamos participando de um círculo restaurativo, de uma reparação relacionado a um ato de racismo que aconteceu entre um jovem branco e uma pessoa negra. Então, sempre é possível que o Poder Judiciário venha e aplique a penalidade correspondente para aquele ato. Mas quanto que isso vai resolver a situação? Quer da dor da pessoa que foi atingida pelo ato racista e que é uma pessoa que ainda está em desenvolvimento, e também quanto apenas aquela penalidade ou, enfim, a aplicação da pena pelo Poder Judiciário vai, de fato, trabalhar com o ofensor. Então, será que não é melhor, e aí pensando nas práticas que também vêm de África, será que não é melhor fazer com que o ofensor pensa e sinta o ato que ele praticou, inclusive fazendo a escuta da pessoa que foi a vítima? Então, acho que isso para falar um pouquinho, né, dessa questão que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo. A Márcia, só gostaria de registrar pela coordenação do curso de Direito o agradecimento à Dani que está conosco aqui, a professora Márcia, a professora Patrícia, a professora Flávia, pela qualidade do trabalho e pelo tema relevante. Esse tema ele é indispensável à cultura jurídica, à educação jurídica e principalmente à contemporaneidade. Então aproveitem e usufruam muito. Em nome do nosso diretor, professor Dr. Alceu de Oliveira Pinto Júnior, a nossa universidade é uma honra de ter aqui. Trabalhar sobre a questão do negro, sobre a valorização, sobre a inserção, sobre esse afirmar histórico como a recondução de um processo muito importante e fundamental para nós. Como estou dando aula, digo, não, ao menos no intervalo, não passado, mas cumprimentando então, vocês. Seja muito bem-vindo e fiquem à vontade, deixando o espaço à disposição de vocês. Obrigado. Pessoal, até trazendo um pouco mais de contextualização, vocês já participaram de uma prática restaurativa, quem estava comigo, que a gente fez o círculo, e o que aconteceu, certo? Houve uma situação de racismo e o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário conversaram comigo e com a professora Flávia, né, com a nossa equipe, mas aqui pensando em núcleo de prática jurídica, em escritório modelo, em curso de direito, para que fosse feito um desenho de um procedimento restaurativo, no qual, por óbvio, eu não facilitaria sozinha, e vai ser facilitado, né, por mim e pela professora Flávia, até para que esse procedimento a gente consiga diluir, né, o tanto do preconceito que já ocorreu e o tanto da violência que ocorreu. A gente tem certeza que esse jovem que sofreu a violência vai se sentir infinitamente mais acolhido pela Flávia do que por mim. Por melhor técnica que eu tenha, eu não vou conseguir trazer o acolhimento e eu não vou conseguir empatizar tanto quanto a professora Flávia. Então, é só para vocês perceberem, além de toda a grandeza do que foi trazido, mais um desdobramento prático em que nós estamos entregando isso para a comunidade. E vocês, alunos, dependendo do horário que for, a gente vai divulgar, vão poder também, de alguma forma, acompanhar o que está acontecendo. Obrigada. Sobre as famílias,
Gente, está acontecendo um movimento lindo. Ele começou... Nossa, sumiu o nome. Ela é da agência Reuters. Tem até uma live dela no site da Grande Travessia. Eu acho que a Juliana ela é de Portugal. E ela falou assim, mas esse projeto não deve ser só Brasil e Angola. Portugal também tem que investir nesse projeto. E ela começou a fazer um movimento com famílias que, na sua essência, enriqueceram com o tráfico. Inglaterra, ou seja, em alguns países da Europa. É emocionante, é lindo. Por isso que eu falo, os antirracistas são importantes, porque essa reconciliação com o passado não é somente de nós pretas, pretos, não. É de todos nós. Então é um movimento muito importante e que cada vez ele vai, vocês vão escutar. Porque que, Dani, há quanto tempo que está caminhando isso? Já há muito tempo. Por que nós não estávamos escutando? Nós estávamos aguardando o Ministério da Igualdade Racial assumir. Da parte do governo de Angola estava tudo ok, tanto que é o projeto que vai representar o Brasil nos 50 anos de independência da Angola, que é final de novembro. Mas o MIR tinha, tem todas as tratativas, então agora vocês vão escutar muito falar desse projeto. Tá? E, mundialmente, assim, principalmente a Europa, falando nesse sentido, vai ter um impacto muito bonito também. Muito bonito. Tá? Não é local, não é só aqui. Em razão do adiantado da hora, passo a palavra aos acadêmicos, caso queiram se manifestar, fazer alguma pergunta. Por favor, vem à frente, o pessoal te vê de casa também. Aqui, pronto. Mas aí o pessoal não te vê. O pessoal te vê em casa também. Oi, Dani. Primeiramente, assim, eu achei fantástica a tua história e te parabenizar por isso, porque você realmente saiu da caixa e foi à busca, né? Qual o seu nome? Ele. E esse você sair da caixa, que é o difícil. Então, assim, esse preconceito que nós temos, ou que a maioria tem, mas deixa de focar aquilo que é o extraordinário. Que você realmente focou e tu está aqui. E tu conseguiu. E hoje eu faço um MBA na Flórida, que é de Network, e exatamente essa banca de negócios que você está comentando é fantástico. Gente, está acontecendo negócios extraordinários. Por que está acontecendo isso? Justamente por essa comunicação, por você sair da caixinha. A gente está aqui na Univale, só com os colegas, fazem 5 semestres. A maioria, a gente acaba não conhecendo o nosso colega do lado. A gente não tem esse network, a gente não sabe. Eu tenho colegas de Itapema, eu não conheço. Então, assim, é lindo. Parabéns. E é isso que eu queria dizer. Estou um pouco emocionada porque eu saí da mesma situação. Então, isso me emociona quando eu falo, mas isso é lindo. E passar isso para os nossos colegas. Gente, o network está aí. Está aí e vamos para frente. Que amanhã ou depois, mais Danis estarão aqui para testemunhar isso. Obrigada. Muito obrigada, Eli. Alguém mais gostaria de se manifestar, fazer uso da palavra, fazer alguma pergunta? Então, Dani, sempre que vieres a Balneário Camboriú, essa casa é tua também, estamos honrados em te receber. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido e por nos inspirar como mulheres. Independente de sermos pretas ou não pretas, você é uma inspiração para todas nós. Pela história de vida, pelo empreendedorismo, pelo seguir sempre com um sorriso no rosto e por toda a experiência que tu compartilha conosco. Então, muito obrigada. Peço uma salva de palmas de novo.
Eli, uma coisa que eu não falo porque eu esqueço de falar. Em 2021 a janeiro de 2023, meu cabelo era grandão, maior do que o da Flávia. Eu tive um câncer. E aí, eu ia falar uma palavra que não pode falar, começa com F. Já entendem qual que é? F-U-D-E-U. Por quê? Porque eu saí do mercado. E todo mundo que passa por um processo oncológico foi câncer de mama. Não importa o quanto você tem, você empobrece. E eu falei, como que eu vou? E eu estava num momento de crescimento. E eu parei. Como que eu vou voltar? Gente, aconteceu tudo o que eu falei com vocês. E eu estou aqui de novo, tendo que, acho que uns 3, 4 meses depois, né, Flávia? Tendo que falar não. Falando não para oportunidades. Eu acabei de falar não, falei para a Flávia, para gerenciar um projeto em parceria com o BNDES. E eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sabe por quê? Networking. Pelo amor de Deus, não fica quietinha no teu canto. Não pode. E a outra coisa para finalizar, tudo que eu falei para vocês, qual que é a base de todo esse projeto? Eu vou ler para vocês. Resgatar a memória e os direitos históricos das nações envolvidas, trabalhar pela reconciliação entre Brasil e Angola, garantindo os direitos de histórias individuais e coletivas, e quais direitos que ele atende. Quais direitos? São 5. Direito à memória, que foi tirado do povo preto, até nos livros de história. A história que é contada não é a história que eu aprendi lá, é revoltante, porque é contado sobre o viés do colonizador. Não é, tá? Então, o direito à memória, o direito à história, o direito à verdade, porque houve um apagamento histórico, né, e isso traz com os documentos, o direito à cultura e o direito ao sepultamento digno. Então, na travessia vai ter um momento aonde todas as confissões religiosas, então, protestantes, né, evangélicos, católicos, religiões de matriz africanas, vai ter um momento onde a gente vai fazer de modo digno uma cerimônia para o sepultamento. Então é algo muito forte, e que eu queria dizer para vocês é assim, porque tem muito a caminhar ainda. Outros países do continente africano já estão pedindo que a gente também construa essa rota. Os impactos vão ser incríveis em todas e diversas áreas, o impacto econômico, tá? O Senac vai ter que fazer mais cursos, as universidades, o pessoal do turismo vai trabalhar demais. Então o impacto é valiosíssimo. Outros países também estão solicitando isso, então Benin, Nigéria e por aí vai, então vão ter outros. Mas, devia de que aqui no Brasil a gente vai precisar muito, porque nós pegamos um cartório de uma cidade. A OAB para nós é fundamental como parceria. A OAB, o diálogo com a OAB com vocês vai ser fundamental. Então, lembra que eu falei para vocês que quando a gente tem um negócio com propósito, as pessoas que crescem, que prosperam nos negócios, elas têm propósitos bem definidos. Então eu quero convidar vocês a estar junto com a gente, sabe? Nessa empreitada. Por quê? Porque sozinhos não dá, a gente já entendeu isso. Tá bom? Pedindo apoio de vocês. Com certeza eu vou pedir o apoio institucional. Eu já falei para a Flávia, mas de cada um de vocês também. A Flávia depois disponibiliza site, contatos, tá joia? E muito obrigada pelo convite, foi uma alegria estar com vocês, uma alegria.
pessoal, a professora Márcia, antes de passar a palavra para a prof. Flávia, criou um link para a identificação do código de pessoa, nome e o e-mail. Que aí esse evento também vai validar as horas, tá? Eu só quero falar que nós temos dois grupos de estudos daqueles que a gente tem, né? Temos também a jurisprudência civil, temos o Lab Nova Jur, então, inovação, e temos também o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. E como tudo aquilo que a gente está pensando, que a Dani está propondo, tem a ver com a questão da inovação e com a questão de relações raciais, a gente pode estar fazendo aí uma dobradinha para aprofundar o projeto, né? E os demais encaminhamentos que certamente serão necessários no sentido de instigar nos vários municípios ou aqui no estado o levantamento dessas informações, que também tem a ver com aquilo que a gente discute no terceiro setor, que é o que a gente vai fazer depois em sala de aula, né? Caberia aqui uma ação civil pública em que o juízo determinasse que essas informações fossem disponibilizadas pelos cartórios. Evidente que primeiro a gente precisa solicitar para os cartórios e, se não for apresentado, a gente pode fazer. E podemos, inclusive, levar isso, por exemplo, para o Ministério Público da área de Direitos Humanos, porque daí poderia ser uma ação, isso é um projeto em que a gente uniria todos os MPs, né, e chamaria os municípios, chamaria a região da ANFRE. Exatamente. E a ANFRE, a associação, né, dos municípios aqui da nossa região, e nós temos em cada uma das regiões, nós temos então as demais associações de município. E a partir daí ter o levantamento dessas informações ou um TAC, o termo de ajustamento de conduta, em que os ministérios públicos também nos auxiliariam, porque também o MP tem essa atribuição. Então a gente consegue fazer isso de uma forma mais macro, sabe? Trabalhando em conjunto, bem legal. Mais uma tarefa para a gente. Vou te colocar com o Cláudio Claudino, que é o advogado. Tá bem. Pode gerir também, tem que pensar. Mais um trabalho. Intervalo, 10 @ Daniela Oliveira FBO. Aguardo vocês lá. Instagram, LinkedIn é o mesmo. Obrigada mais uma vez, Dani. Então, encerramos o evento, mais uma vez agradecendo a presença, a partilha de conhecimento da Dani, das professoras, dos acadêmicos. Então, após o intervalo, vemos cada equipe lá na sua respectiva sala. Um abraço, até!